Boa noite, irmãos. Deixa eu só ligar minha colinha aqui, é importante. Bom, como o João Vitor já disse, o nosso pastor está tirando um recesso e eu fui incumbido de estar aqui com os irmãos nessa noite para pregar a palavra do Senhor. Nós estamos estudando Romanos, já tem mais de ano, temos seguido uma sequência, mas hoje, por motivos de ausência do pastor, nós também vamos fazer uma breve interrupção nos estudos em Romanos e vamos lá para Gálatas. Gálatas 3, dos versículos 23 até o versículo 29. Gálatas 3, de 23 a 29. Eu vou ler a palavra do Senhor e eu peço que os nossos irmãos nos acompanhem, me acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e sois de Cristo também, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor Deus, mais uma vez nós nos achegamos à Tua presença, te pedimos graça ao Senhor para esse momento, que a palavra que aqui seja ministrada, seja de fato do Senhor para o Teu povo, e que ela chegue até nós de forma graciosa, ó Pai. Nos dê a graça do entendimento e de um conhecimento redimido do Teu Evangelho. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês já assistiram, tiveram o privilégio e a oportunidade de assistir um filme que já é antigo, mas é um filme muito famoso. Chama O Resgate do Soldado Ryan. É um filme muito premiado, um filme muito conhecido, dos anos 2000. E esse filme, ele tem uma cena marcante, já para o final, apenas para contextualizar, a história do filme. O filme, ele é baseado numa história real, mas é uma releitura dessa história, em tempos históricos diferentes, em contextos diferentes. Mas narra a história de um pelotão, que se forma para resgatar um soldado que está no fronte de batalha na Segunda Guerra Mundial. Esse soldado ele vai ser resgatado porque o seu irmão morreu em combate, para que ele possa retornar para sua mãe. Então a missão desse batalhão é encontrar esse soldado dentro do fronte e resgatá-lo. Enfim, a trama do filme ela se desenrola nesse sentido. E já no final do filme, meio dando um spoiler aqui, mas é um filme muito antigo, e mesmo assim, quem não assistiu, fique aí a recomendação. Tem uma cena que é muito forte, muito marcante, que é o capitão desse batalhão, a quem foi dado a missão de resgatar o soldado Ryan, depois de ser ferido em combate, ele já caído e prestes a falecer, ele vira para o soldado Ryan e diz assim: mereça isso, e morre. E depois, a próxima cena, é já no futuro, o soldado Ryan, lá com seus 80 anos, ele visita o túmulo desse capitão, e em prantos ele vira para a esposa dele e pergunta assim: eu fui um bom homem? Eu mereci isso? E essa cena é muito mais marcante, muito mais
densa, muito mais dramática e pesada, né? Se vocês estiverem assistindo o filme, é muito melhor que a minha narração, obviamente. Mas o contexto dessa cena é muito interessante e esse sentimento do soldado Ryan, né, depois de tanto tempo, ter levado a sua vida toda considerando isso, a possibilidade de ter merecido ou não ter sido resgatado naquela guerra. E pelo seu semblante, né, pela forma como ele estava em prantos conversando com a sua esposa, parece que de fato foi algo muito pesado para a existência dele. Essa ideia do merecimento, ela é muito complexa para nós cristãos, porque a gente tem uma série de disfunções a esse respeito. A gente tem muita dificuldade de entender esse tema. E às vezes, não raro, nós pensamos que o Evangelho é sobre merecer algo, é sobre merecimento. Mas o Evangelho é o Evangelho da graça, e nós não merecemos nada. A nossa relação com a lei, seja com a lei do Senhor, ou seja com o nosso ordenamento civil, não é diferente. A nossa relação com a lei é sempre conflituosa. E tem muita relação com essa ideia de merecimento e essas distorções que nós temos a respeito do que é merecimento. Às vezes a gente olha para a lei, seja para a lei civil ou para a lei do Senhor, e a gente fica triste, cabisbaixo, porque a gente olha para a lei e observa que a gente não consegue cumprir a lei. Nós não somos dignos do cumprimento dessa lei. Nós não conseguimos, por mais que nós nos esforcemos, nós falhamos repetidamente. E a gente não consegue cumprir a contento a lei. O outro extremo também é verdade. Às vezes a gente pensa que a gente consegue cumprir a lei, que nós somos exímios cumpridores da lei, a ponto de nós merecermos as coisas porque nós somos pessoas boas, porque nós de fato merecemos, nós fazemos por merecer. Mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho, ele nos ensina algumas lições sobre lei, sobre merecimento, sobre graça, e é disso que Paulo está falando aqui aos Gálatas. Nós já entramos, no nosso estudo de hoje em Gálatas 3, no fim do capítulo. Mas Gálatas, apenas para contextualizar os irmãos, é um texto onde Paulo, em 6 capítulos, uma carta pequena, ele elabora um argumento muito complexo, completo também, a respeito do Evangelho da Graça e do nosso relacionamento com a lei. Porque dentro daquele contexto, os Gálatas que acabaram de receber o Evangelho de Cristo, eles estavam corrompendo ou deixando serem corrompidos por outro Evangelho que não o Evangelho da graça. Um Evangelho do merecimento, o Evangelho do cumprimento da lei, o Evangelho das obras. Os judaizantes, que eram o pessoal que estava querendo doutrinar aquele povo, então eles insistiam que apenas a graça, apenas o sacrifício de Cristo não era suficiente, mas era preciso haver um cumprimento perfeito da lei, de rituais e etc. O que eles estavam fazendo era acrescentando penduricalhos ao Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da graça. E Paulo, durante a carta de Gálatas, ele vai desenvolvendo todo esse pensamento, toda essa argumentação e explicando como nós devemos nos relacionar com a lei e como nós devemos entender o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele não tem nada a ver com merecimento, ele é o Evangelho da graça. E no versículo 3, já no capítulo 3, já no final, nos versículos 23 e 29, que é o recorte do nosso estudo de hoje, Paulo está falando de forma específica sobre a lei. Qual é a função da lei, então, dentro desse Evangelho da graça? Se é um Evangelho da graça, por que existe a lei? Se eu não mereço algo por cumprir a lei, então para que a lei existe?
qual a função dela dentro desse evangelho. E ele vai explicando isso e, resumidamente, nesses poucos versículos que nós lemos, ele faz uma abordagem muito completa sobre o que é o evangelho. E nessa noite o meu desafio é esmiuçar, essa abordagem de Paulo, para que a gente possa tentar então entender o que é de fato o verdadeiro evangelho, a graça que nos foi dada e aprendermos a nos relacionarmos melhor com a lei. Nós vamos fazer isso em 3 pontos. E o primeiro ponto está lá nos versículos 23 a 25, que diz o seguinte: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Na verdade, até o versículo 24, versículos 23 e 24. O primeiro ponto de Paulo aqui, nesses versículos, e é o primeiro ponto dessa noite, é qual a função da lei, então, para nós? Para que serve a lei? A lei existe e deve haver um motivo dela existir. E Paulo vai explicar, então, a razão de ser dessa lei. E ele diz que a lei serve para nós como aio. Aio não é uma palavra que a gente costuma utilizar corriqueiramente, mas a ideia de aio é a ideia de um tutor. Aqui no grego é o paidagogos, pedagogos, de pedagogia, enfim, da pessoa que ensina. Então a lei, ela serve para nos ensinar algumas coisas. Como o tutor, o aio, naquela época, ele servia para orientar a criança até que ela alcançasse maturidade suficiente para receber a herança deixada pelos seus pais. Então, o tutor era a figura que ensinava a criança durante o caminho. Ensinava o que é certo, o que é errado, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, como ela deve fazer, até que ela conseguisse alcançar a maturidade e pudesse viver por si só, por conta própria. A lei para nós, ela serve como aio, como um tutor. O primeiro aspecto da lei é que a lei serve para nós como uma baliza, como um freio. Ela nos orienta e limita a nossa ação. Por que a gente sabe que roubar é errado? Porque está definido na lei que roubar é errado. Eu não sei que algo é errado sem isso estar expressamente colocado em algum lugar. O nosso ordenamento jurídico é a mesma coisa, Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, ninguém pode ser condenado por uma ação se essa ação não estiver prevista na lei. A lei, ela serve então para nos mostrar as vontades do Senhor, em primeiro lugar. O que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor espera de nós, como nós devemos viver, como nós devemos proceder, o que o Senhor espera por padrão de todos os homens. E esses padrões, eles são extremamente elevados, porque o padrão do Senhor é a perfeição. O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é perfeito. E aí nós temos o segundo ponto da lei. A lei serve para nós também como espelho. Porque quando nós olhamos para a lei, nós consideramos a lei com os padrões perfeitos do Senhor, nós vemos que nós não conseguimos cumprir a lei. Quando a gente pensa que a gente é bom, a lei vira para a gente e fala: você não é bom. Nós não somos bons porque nós contamos mentirinhas no cotidiano. Nós não somos bons porque nós somos preguiçosos. Nós não somos bons porque a gente tem aversão ao trabalho. Nós não somos bons porque a gente xinga no trânsito. Nós não somos bons porque a gente vai sair daqui, vai se reunir aqui no salão da igreja para, junto com os nossos irmãos, contarmos fofocas. Nós não somos bons
porque no nosso íntimo, no nosso quarto, nós acessamos coisas que nós não devemos. Nós não somos bons porque nós homens não sabemos respeitar as mulheres. Nós não somos bons porque nós não sabemos lidar com os nossos filhos adequadamente. Nós não somos bons porque a nossa ira é injusta. Enfim, a lei vive dizendo para nós que nós não somos bons por uma série de coisas. Das coisas menores às coisas maiores. Assassinato, adultério, mas às vezes é a mentirinha para o gasto. A lei serve para nos mostrar quem realmente nós somos. Se não tiver a lei, todo mundo é bom. Ué, a gente não está infringindo norma nenhuma. Eu posso ser o senhor das minhas próprias razões, viver como eu quero e está tudo bem. Mas a lei diz o contrário. E o padrão da lei é o padrão de Deus, é a perfeição, e a perfeição perpétua. Não é a perfeição um pouquinho, não é a perfeição hoje, é a perfeição e ela é perpétua. Ninguém é bom. A lei vira para a gente e nivela todo mundo por baixo. Quando a gente olha para a lei, a gente vê que não tem crente série A, crente série B, crente série C, crente melhor, crente pior. Todo mundo é ruim, todo mundo está no pau da goiaba, todo mundo vai para o inferno, se não for a obra redentora de Cristo Jesus. Eu não sou melhor que ninguém, você não é melhor que ninguém. E a lei é o que diz para a gente isso. E o terceiro ponto da lei é que a lei aponta para a necessidade de um Salvador. Justamente porque a lei mostra como nós somos ruins, miseráveis homens que somos, a lei nos mostra que nós não conseguimos nos salvar. Porque a gente não consegue cumprir a lei. Nem no pouco, quanto mais no muito, quanto mais no padrão de exigência do Senhor Deus. A lei mostra que a gente precisa de um Salvador. E esse Salvador nos foi dado. É Cristo Jesus. Graças a Deus que o sermão não parou naquele ponto, né? Senão a gente ia sair daqui depressivo, triste, desorientado. Mas o Evangelho mostra que o Salvador nos foi dado. A lei aponta para Cristo. Essa é a função da lei. Então a lei serve para balizar o nosso caminho, serve para mostrar quem realmente nós somos e para apontar para Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto da nossa noite, e é isso que Paulo está falando aqui nesses primeiros 2 versículos. A gente precisa entender que a lei ela tem uma função muito importante dentro da dispensação do Evangelho. Mas a gente precisa entender também a lei de forma adequada, para nós não incorrermos nesses erros diversos por conta de más interpretações da lei. O segundo ponto, no versículo 25, diz o seguinte: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que Paulo está falando aqui é que agora Cristo nos foi dado. Quando Cristo nos é revelado, a lei tem um significado transformado na vida daqueles que são crentes em Cristo Jesus. A lei, para os que são crentes em Cristo Jesus, é motivo de júbilo, de graça. A gente olha para a lei, a gente vê que a gente não cumpre a lei, que a gente precisa de um Salvador, e o Salvador nos foi dado. A lei agora para o crente, para aqueles que já tiveram a graça de Cristo Jesus revelado, né, e creram em Jesus pela fé, por meio da ação do Espírito Santo, ela não é mais o aio, ela tem um significado diferente. É mais ou menos assim: o Senhor me deu a graça
né, de ser uma criança bem instruída. Fui bem instruído pelos meus pais, fui bem instruído pelos meus avós, pelos meus tios, pelos meus professores. E eles me ensinaram, por parte da minha vida, a viver. Que a vida não é bagunça, né? Tem tempo de brincar, tem tempo de parar de brincar, né? A gente tem atribuições, tem que fazer tarefa. Mentir é errado, roubar é errado. A gente precisa dividir as coisas, Lucas. Enfim, isso foi me ensinado. Até que chegou um momento que eu não preciso mais do tutor. Mas eu também não abandonei essas verdades. A nossa relação com a lei é assim agora. A vinda do Espírito Santo, a revelação de Cristo para nós, nos dá graça e entendimento, de modo que a gente não precisa mais desse tutor. Mas a gente também não abandona o caminho. É a ideia do Salmo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando for velho, não se desviará dele. É Salmos ou Provérbios? Enfim, mas é uma verdade bíblica, né? Esteja onde estiver. A ideia é essa. O aio instrui para quando formos velhos, formos maduros da fé, a gente não abandona o caminho, mas agora a gente segue o caminho pelas nossas próprias convicções. É isso que muda na vida do cristão. Quando eu era criança, às vezes eu obedecia, era porque eu tinha medo de apanhar. É porque se eu não obedecesse, provavelmente alguma coisa ruim fosse acontecer comigo. Hoje eu vivo pelas minhas próprias convicções. Eu não preciso viver temeroso de que algo vai acontecer comigo, de que eu vou sofrer alguma retaliação. Não, eu fui bem instruído e agora eu vivo pelas minhas convicções. A ideia da lei para nós agora é essa. Ela nos serviu de aio, nós fomos bem instruídos, mas agora a gente precisa viver pelas nossas convicções. E que o que muda as nossas convicções é a obra de Cristo Jesus. Porque muito nos foi dado, nós fomos muito amados, e agora de volta nós retribuímos ao nosso Senhor com amor e obediência. Não é na tentativa de conquistar o favor desse Senhor. Por mais que a gente tente cumprir a lei, por mais que a gente tente viver, né, o mais próximo possível da perfeição, nós jamais alcançaríamos os padrões do Senhor. Por nós mesmos, a salvação nunca nos seria dada, mas ela nos foi dada de forma gratuita, de forma graciosa. Não foi porque o Lucas é bom, foi porque o Senhor teve misericórdia de mim. E agora eu quero viver de modo digno do Evangelho desse Senhor que me salvou. Eu cumpro a lei, não é esperando receber algo em troca, não é para que o Senhor me dê uma vida de prosperidade, para que o Senhor me dê uma vida de paz aqui, mas é pelas convicções do Evangelho que me alcançou. A salvação não é por obra nenhuma, e é isso que Paulo está falando. Nós não temos que acrescentar nada ao Evangelho de Cristo. A obra de Cristo é única e suficiente para a salvação do homem. E ela é graça. Ela não depende de mim, ela não depende de vocês. Porque se dependesse de nós, a lei mostra onde nós estaríamos. Nós estaríamos todos condenados à morte, ao inferno. Mas o Senhor foi misericordioso para conosco. E isso muda tudo, inclusive a nossa forma de ver a lei e a nossa forma de viver segundo a lei. E aí, se você está pensando assim, mas então ficou fácil demais, ué. Eu não preciso cumprir a lei, não. Já fui salvo mesmo por Cristo Jesus, né? Não depende de mim. Eu tenho uma má notícia para você. Esse pensamento não é um pensamento de quem foi alcançado pela obra do Espírito Santo.
O Espírito Santo transforma a nossa mente. Então não é bagunça não. Não é porque a gente não é salvo pela lei que a gente pode ignorar a lei. Muito pelo contrário, né? O Senhor espera de nós essa obediência, pelo grande feito que foi feito em nossas vidas, pela grande obra que nos foi dada por meio de Cristo Jesus. Esse então é o nosso segundo ponto. E por último, os nossos 4 últimos versículos. O versículo 26 diz o seguinte: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Essa ideia de filhos de Deus e de ser filhos de Deus é outra ideia que a gente tem dificuldade de lidar. Comumente a gente ouve por aí que todo mundo é filho de Deus, mas essa não é uma verdade bíblica. Todo mundo é criatura de Deus. Filhos de Deus são poucos. Filhos de Deus são aqueles que foram alcançados pelo sangue de Cristo Jesus. Esses sim foram feitos filhos de Deus. A gente tem na sociedade, a gente vive numa sociedade de extremos, né? E quando nós falamos de verdades, como a verdade do Evangelho, não é diferente. A gente tem, por exemplo, o extremo cultural, que acredita que todos são filhos de Deus, né? No final vai todo mundo para o céu, né? O céu é um lugar para todos. Enfim, o Senhor não vai fazer acepção de pessoas. Não consigo acreditar em um Deus que pode mandar alguém para o inferno, né? Então a gente tem um extremo super inclusivo. E aí a gente tem na religião, na religiosidade, o outro extremo, que é o extremo da exclusividade. A gente é expert nisso, né? A gente divide, né, como os de dentro e os de fora, os que são dignos e os que não são dignos. A gente é especialista em fazer esse tipo de julgamento, né? Como se o Evangelho, a salvação, fosse única e exclusivamente para alguns de uma alta casta, né, que foram separados. Mas a verdade do Evangelho é que o Evangelho é exclusivamente inclusivo. Ele é radicalmente exclusivo, porque só existe salvação por meio de Cristo Jesus. Nesse aspecto, ele é radicalmente exclusivo. Não existe outro meio de salvação senão por Cristo Jesus. Mas ele é radicalmente inclusivo, porque todos podem se achegar a Cristo Jesus. O Evangelho é a boa medida desses extremos. E a gente precisa entender isso. O texto continua. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E aqui a gente tem uma verdade que também é difícil de engolir às vezes, né? Aliada aí ao que está escrito no versículo 26. Quando a gente vê alguns textos, como por exemplo, né, o relato do ladrão na cruz, que não estava ali à toa, né? Ele era um ladrão, estava tendo uma morte de cruz, merecida. E o Senhor vira para ele e diz que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como que eu posso dividir o mesmo céu que o ladrão da cruz? Gente, eu nasci na igreja, vivi bonitinho, direitinho, todos os meus anos, dou aula na escola dominical, estou aqui pregando hoje. Como é que eu posso dividir o mesmo céu que o ladrão da cruz? A gente tem dificuldade de entender isso também, quando a gente olha, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Mas como é que o pai fez festa para o filho que chegou lá? Gastou tudo. Gente, eu estou aqui, bonitinho, na casa do meu pai tem muito tempo, servindo, caladinho. E aí ele tem muito mais regalia que eu. A gente tem essa ideia de que a gente merece alguma coisa, que o Evangelho é de exclusividade para alguns. Isso não é verdade.
E aqui, então, Paulo quebra esse argumento, né, de forma cabal, falando que todos aqueles que estão em Cristo são revestidos por Cristo. A ideia aqui é simples. Lembra de Gênesis 3? Adão e Eva pecaram. E o Senhor, no ato de graça e misericórdia, sacrificou animais e fez vestes para Adão e Eva, porque eles estavam nus. O Senhor nos deu Cristo Jesus por sacrifício e nos vestiu com as vestes do Cordeiro. E agora está todo mundo uniformizadinho, todo mundo é igual. Se a lei nivela todo mundo por baixo, a obra de Cristo Jesus nivela todo mundo no mais alto padrão. Agora Deus olha para mim e para você e vê Cristo Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque Deus olha para aquele homem e vê Cristo Jesus, Ele não vê a vida dele. A obra do Evangelho é isso, e isso foi dado de graça para nós. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é que ninguém é tão bom que possa alcançar por si só o favor do Senhor. E ninguém é tão miserável que não possa ser alcançado pelo favor do Senhor. O Evangelho não é o Evangelho da meritocracia, não é o Evangelho do merecimento, é o Evangelho da graça. E aí ele continua no seu argumento de Sartre: não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É o que eu acabei de dizer. O Evangelho, a obra de Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, todos nós somos nivelados por cima. Todos nós estamos vestindo a mesma camisetinha, o mesmo uniforme, as vestes do Cordeiro. Então não existe nem grego nem judeu, não existe nem homem nem mulher, não existe crente com pedigree, crente de sarjeta, não existe crente série A, crente série B. Existe o povo de Deus, que foi salvo e escolhido por Deus, pela obra de Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. A lei não tem parte nisso, não depende de quem corre, ou como corre, depende do Senhor ter misericórdia de nós. E por último, ele encerra esse trecho: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ele fala que essa filiação em Cristo Jesus, que nos foi dada por meio de Cristo Jesus, ela é completa, não foi uma obra pela metade. De modo que também somos herdeiros, nós somos filhos do tipo mais legítimo que pode existir do Senhor. Nós somos herdeiros. E aí talvez seja decepcionante quando nós entendemos o que significa essa herança, porque não é uma herança triunfalista. O Senhor não está falando aqui de bênçãos nessa terra, de sobrepujar os nossos inimigos, de ter prosperidade, mas o Senhor está falando que o que é mais precioso que existe foi nos dado, que é a vida eterna, e isso ninguém pode tirar. Essa é a nossa herança. O Senhor fala para nós que nós estamos no céu, pela obra de Cristo Jesus, mas nós não podemos esquecer que o céu não é aqui, mas o céu nos foi dado pela obra de Cristo Jesus, e o penhor, a garantia disso, é o Espírito Santo, que habita nos nossos corações, nos corações daqueles que foram eleitos por Deus e pelos quais Cristo morreu. Essa é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho não tem nada a ver com mérito.
A verdade do Evangelho não tem nada a ver com merecimento. O Senhor não vira para nós, ou Cristo Jesus na cruz não vira para nós como aquele capitão e fala assim: mereça isso. Porque Ele sabe que se fosse para nós merecermos, estava todo mundo no inferno. Ele não quer que a gente viva com esse peso, mas Ele quer que a gente viva com júbilo nos lábios, pela grande obra que nos foi feita, por meio de Cristo Jesus. É assim que a gente precisa aprender a relacionar com a lei. É assim que a gente precisa aprender a nos relacionar com as verdades do Evangelho. Qualquer outro evangelho que não seja esse, como Paulo diz, é anátema. Qualquer tentativa de acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo Jesus no processo de salvação é falso, é mentiroso e não provém do Senhor. O evangelho verdadeiro é o evangelho da graça. E é o evangelho que transforma as nossas vidas. Ele é para todos nós. E é isso. Que o Senhor nos ajude, de fato, a entendermos isso. Não importa se você nasceu nessa igreja, não importa se é a primeira vez que você está entrando por essa porta. O Evangelho de Cristo Jesus é para todos nós. Cabe a nós nos arrependermos, nos achegarmos a Ele e esperar que Ele tenha misericórdia de nós. Não depende de mim, não depende do meu histórico, não depende de como eu cumpri a lei ou deixei de cumprir a lei, mas depende de Cristo, e já foi feito, e é para todo sempre. Em breve nós estaremos com Ele, em novos céus e nova terra. Amém? Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela verdade do Teu Evangelho, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entendermos essas verdades. Elas são difíceis para nós de entendermos, elas são contrárias aos desejos do nosso coração pecaminoso, e pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude nesse nosso conflito com a lei, e que possamos entender a sua verdadeira função, especialmente na nossa vida de crentes em Cristo Jesus, que por meio da obra que foi feita em nós, o Senhor nos constranja com o Teu amor, e nos ajude, nos incentive e nos faça desejosos, por meio da ação do Espírito Santo, em vivermos de modo digno do Teu Evangelho. Cuida de nós, ó Deus, nos ajude nesse processo de santificação, até que venha novos céus e nova terra, ó Pai. E nós te agradecemos, ó Deus, pela obra de Cristo Jesus nas nossas vidas, e pela grande herança que nos foi prometida, que já foi nos dada, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a vivermos com isso em mente, levando sempre o Senhor em consideração. Essa é a nossa oração que nós te fazemos. No nome de Jesus, amém.